O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo Padre George, é uma alegria estar aqui com vocês, depois, acho mais de 10 anos por aí, na vida, Salinas e retorno para o Espírito Santo. Então foi uma providência estar aqui com vocês. Desde já agradeço, Padre George, essa oportunidade de início desta festa, em honra ao Mártir São Sebastião, sobretudo na liturgia de hoje, que a primeira leitura nos convida à fidelidade. E se olharmos para a vida de São Sebastião, ele foi fiel aos ensinamentos de Deus. Ele não se submeteu às ordens dos homens. Por isso, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, da carta aos Hebreus, vem nos falar sobre a fidelidade. E Cristo foi fiel ao projeto salvífico, porque Deus é fiel. Assim, todos os cristãos, eles devem ser fiéis. Fiéis aos ensinamentos de Deus, fiéis à doutrina da Igreja, e não fiéis às doutrinas dos homens. A carta aos Hebreus, então, nos convida a abrir o nosso coração, que o nosso coração não seja endurecido para escutar a voz de Deus. Por isso somos convidados a abrir o nosso coração para que o Espírito Santo encontre morada e assim transforme toda a nossa vida. O Espírito Santo, ele continua a falar para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, irmãos e irmãs,
nós fomos batizados, crismados. Por isso devemos permitir que este Espírito Santo derramado sobre nós possa produzir muitos frutos. Assim o nosso coração não seja um coração endurecido, como o povo do Antigo Testamento, em busca da terra prometida, que deixou de ser fiel ao verdadeiro Deus, Criador, Salvador, para seguir os ensinamentos dos homens. Assim, é preciso abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo continue a falar, na certeza que nós somos cooperadores de Deus. Nós temos pleno conhecimento que Deus é todo-poderoso, sabemos disso, mas Deus, ele necessita do ser humano. Nós somos cooperadores de Deus aqui na terra, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, que ela permitiu que o Espírito Santo transformasse o seu coração. Maria é o modelo de todo cristão. A carta aos Hebreus nos convida: não endureçais os vossos corações. E como foi o coração de Maria? Aberto à ação do Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E se somos cristãos, por isso, a liturgia de hoje nos convida esta fidelidade ao Senhor. E o autor da carta aos Hebreus previne os seus destinatários contra uma atitude interior, porque é do interior do nosso coração que vem todos os desejos, as paixões. Se o nosso coração não está endurecido à ação do Espírito Santo, com certeza brotarão muitos frutos para o reino de Deus. Caso contrário, se o nosso coração for endurecido, não sairá nenhum frutos para o reino de Deus, e sim segundo os nossos desejos. E essa advertência, a carta aos Hebreus, para que nós possamos cuidar do interior, ou seja, cuidar do nosso coração, abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Nós ouvimos falar de Deus, mas ouvir a voz de Deus é diferente de ouvir simplesmente barulho dos carros, dos pássaros. Ouvir a voz do Senhor é permitir que esta voz encontre no nosso coração uma morada. Ouvir a voz de Deus é permitir que a voz de Deus transforme a nossa vida para que nós possamos transformar a vida do outro. Foi o exemplo de Maria, exemplo de São Sebastião e tantos outros santos da nossa igreja. Eles ouviram a voz do Senhor, mas este ouvir é permitir que o Espírito Santo transformasse o seu interior, para que eles transformassem a vida de tantas pessoas. Tenhamos como modelo de cristão a bem-aventurada Virgem Maria, São Sebastião, que hoje nós iniciamos esta festa, e ele que foi fiel à vontade de Deus e não foi fiel à vontade dos seus superiores. E hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra esta fidelidade de Jesus Cristo. Ele foi fiel à vontade de Deus. O Evangelho nos mostra a cura deste leproso. Segundo o Evangelho de São Marcos, o leproso, considerado impuro, segundo a tradição dos homens, ele era afastado do povoado, até ser curado, apresentar ao sacerdote, oferecer o sacrifício. E este leproso, ele tinha pleno conhecimento da lei dos homens, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele depositou toda a confiança de Jesus.
O Evangelho nos ensina: um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Este leproso, a plena consciência da lei, sim, eu sou impuro, não devo aproximar do povoado. É uma lei de exclusão, é uma lei que retirava o da sociedade, mas ele depositou toda a confiança em Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus não só acolheu aquele leproso, mas ele toca. Ele toca. É o gesto de Deus em cada um de nós. Deus toca nas nossas feridas, não para condenar, não para excluir, mas toca nas nossas feridas para nos salvar. Porém, irmãos e irmãs, nós que precisamos abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo, para que Deus possa transformar a nossa vida. Deus é fiel, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos salvar, mas é preciso abrir o nosso coração. Tenhamos como exemplo, quando Jesus estava na cruz, 2 ladrões, um abriu a ação: lembra de mim enquanto estiveres no teu reinado? Jesus o acolheu, o outro não se manifestou. Então a ação, o desejo de Deus é nos acolher, é tocar nas nossas feridas para nos salvar. E o objetivo desta cura, Jesus ele deseja reintegrar o marginalizado, reintegrar o excluído no projeto salvífico, porque Deus quer salvar a humanidade. O projeto salvífico de Deus é destinado a todos, aos puros e aos impuros. Neste projeto salvífico, todos são convidados a participar. E o que Jesus fez? Acolheu. E qual é a nossa missão? Acolher. Mas este acolhimento por parte de Jesus, hoje este acolhimento por parte da igreja, significa que o outro precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo o transforme. Este é o verdadeiro sentido da acolhida. Quando o Papa Francisco fala acolher a todos, ele está correto, é acolher a todos. Mas o outro precisa ter esta consciência que a partir do momento que aconteça esta acolhida, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso permitir que o Espírito Santo transforme o meu coração. Então, acolher não significa deixar que o outro continue levando a vida como é. Não, a acolhida é para nos mostrar que o amor de Deus, ele nos fortalece se já estamos na caminhada, e o amor de Deus também transforma a nossa vida. É neste sentido que o Papa Francisco sempre vem nos ensinando: a igreja deve acolher a todos, e deve. É o exemplo de Jesus. Ele acolheu, ele tocou neste leproso, mas o outro precisa ter esta consciência de transformar a sua vida, de permitir que o Espírito Santo a transforme, para que ele possa assim ser salvo. Ninguém está salvo, ninguém está condenado, aqui caminha joio e trigo, mas é preciso buscar esta perfeição. Não existe nenhum ser humano perfeito, mas todos nós precisamos buscar esta perfeição. O que Jesus deseja para cada um de nós também é o desejo da igreja. É uma sociedade da inclusão, não para dividir. O Evangelho nos mostra que pela lei dos homens a sociedade era dividida. Os leprosos, os impuros devem afastar-se do povoado. E o que Jesus faz? Ele inclui. Ou seja, todos estão incluídos
no projeto salvífico de Deus. O leproso perguntou a Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Então aqui está a fidelidade do projeto salvífico de Deus. Deus é fiel. Ele quer salvar a humanidade. Ele quer a nossa salvação. Repito, mas o outro precisa abrir o seu coração. Não pode ter um coração endurecido, conforme nos ensina a carta aos Hebreus. Então é preciso permitir que o Espírito Santo transforme, portanto, a nossa vida. No início da festa do Mártir São Sebastião, aquele que abriu o seu coração à vontade de Deus, ele que foi fiel ao Senhor e não aos seus superiores. Então hoje somos convidados a alguns pontos desta liturgia para a nossa reflexão, para olhar para o ser verdadeiramente cristão, não endurecer o nosso coração. Cristão não pode ter o coração endurecido, sobretudo uma sociedade dividida, uma igreja hoje dividida. Então não podemos endurecer o nosso coração. Não podemos jogar pedras em ninguém. Se o outro caminha fora do projeto salvífico de Deus, se o outro está com a sua vida desenfreada, não vamos dividir, não vamos incluir, mas aproximar do outro, tocar e acolher. De longe, condenar, julgar é fácil, mas é difícil aproximar, tocar e acolher. Então somos convidados a não endurecer o nosso coração. Tenhamos como exemplo Maria. Ela não endureceu o seu coração. Ela renunciou todo o seu projeto de vida, acolheu o Espírito Santo que a transformou, e ela, após receber a mensagem do anjo, a mãe do Salvador, a discípula fiel, somos convidados a ser firmes na fé e na fidelidade ao Senhor. Por mais que passamos por momentos difíceis na nossa vida, na igreja, sejamos firmes na fé e fiel ao Senhor, fiel à igreja. Não podemos ouvir as vozes que o mundo nos apresenta, mas é preciso ser firme na fé, fidelidade ao Senhor, aos ensinamentos da igreja. Às vezes eu fico triste quando alguém sai da igreja e diz: vai para outras igrejas, eu encontrei o Senhor. O que ele fez dentro da igreja durante um tempo todo? Não encontrou o Senhor? É cristão católico com o coração endurecido, que não celebrava a sua fé conforme a ação do Espírito Santo. Por isso sejamos firmes na fé e na fidelidade ao Senhor. Ser cristão não significa não passar por tribulação. Muitos pensam desta forma: sou batizado, crismado, tenho a minha devoção. Não significa que nós não vamos passar por tribulações. Olha o exemplo da família de Nazaré. Sempre foi perseguida, e Maria não desistiu de ser a mãe do Salvador. Maria não desistiu de ser a discípula do Senhor. Ela continuou firme na fé. Meu filho é o Messias. E ela continuou a fidelidade ao projeto do Senhor. Somos convidados a acolher e incluir todas as pessoas no projeto salvífico de Deus. Assim, irmãos e irmãs, no início desta festa em honra a São Sebastião, este glorioso mártir, que tenhamos como exemplo da sua fidelidade ao Senhor e não fidelidade aos seus superiores. Ao Padre George, gratidão por essa oportunidade. Continue fiel, ao Senhor, firme na fé,
iniciando o ministério, né? É a primeira paróquia, um pároco, né? Isso, estou passando a minha namorada para você, que foi a minha primeira também. Então, continue firme na fé, fiel ao projeto do Senhor. Somos convidados a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Papa, dos bispos, e não ouvir tantas vozes que são contrárias aos ensinamentos do Senhor. Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E também para os fiéis, né? Não só para os ministros ordenados, mas também para os fiéis, ser firmes na fé, ser fiel aos mandamentos do Senhor, ser fiel aos ensinamentos da igreja, mesmo diante de tantas dificuldades, mas jamais deixamos de ser fiel ao Senhor, não vamos ser firmes na fé. O que o inimigo quer é ver a nossa destruição. Se nós somos perseguidos e continuarmos firmes na fé, derrota do inimigo, vitória para Deus. Se nós somos perseguidos, fraquejamos na fé, vitória do inimigo e derrota de Deus. Por isso sejamos firmes na fé, não vamos desistir. Tenhamos como exemplo São Sebastião, a bem-aventurada Virgem Maria, aqueles que foram firmes na fé e fiéis ao projeto salvífico de Deus. Que o nosso coração possa estar sempre aberto ao Espírito Santo, Ele que transforma o nosso coração, como transformou a vida de Maria, para que Deus seja tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.